Vamos ler hoje mais uma história do livro de Bartholdi, um yogi de 2000 anos de idade, escrito por Leonard Orr. Que história! A mesma fruta que levou Bartholdi à imortalidade, ironicamente, causou a morte de sua irmã. Este deve ter sido o último contato de Bartholdi com a civilização. Sua irmã deve ter sido o último apego dele ao seu velho mundo. A morte dela foi provavelmente a sua última tragédia pessoal. Vários anos depois, Gopi-Chand também finalmente deixou seu reino e seguiu o seu tio. Eu não sei os detalhes da imortalidade de Gopi-Chand, mas ele seguiu seu tio por 2000 anos. E ele ainda estava com Bartholdi no dia em que eu o conheci, em 1981. Eu contei toda a história da minha primeira visita com Bartholdi durante um treinamento de purificação espiritual de 9 dias que eu conduzi na Polônia, no ano de 1984, logo após a Leila de morte mais popular de Babaji. Piotr Hetsky era meu tradutor. Perto do fim da história, os olhos de Piotr se fecharam, sem o seu controle, e ele não conseguiu abri-los novamente. Piotr ficou muito chateado. Ele não poderia seguir traduzindo e outra pessoa teve que traduzir o resto da história. Eu sabia que os olhos dele não iriam abrir até o dia seguinte e que Bartholdi estava realizando este milagre inofensivo para confirmar a veracidade da minha história. Durante a noite, cerca de metade das pessoas no meu grupo de treinamento tiveram sonhos e visões de Babaji e Bartholdi. O poder desses sonhos e da experiência dele do tradutor combinados criou uma finalização muito bonita para esse treinamento. Ficamos tão embevecidos que saímos cantando e dançando pelo povoado. Se você for para o Ashram de Bartholdi e dormir lá, você receberá grande sabedoria e terá experiências muito poderosas com Bartholdi, quer ele mostre o seu corpo físico ou não. Bartholdi se apresenta em público e faz demonstração de seu yoga imortal uma vez a cada 108 anos. O próximo seminário deste será em 2006. Ele pode estar disposto a dar esse tipo de ensinamento mais frequentemente se alguém mostrar interesse. Ele também costuma participar das celebrações de seu aniversário todos os anos, mas poucas pessoas o reconhecem. A maioria das pessoas ama a morte física mais que a vida eterna, como vivida por Bartholdi, Jesus e outros yogis. No entanto, o Antigo Testamento profetiza que as pessoas podem ser imortais sem renúncia total. Essas pessoas podem construir casas e viver nelas. É possível viver hoje um estilo de vida relativamente convencional e ser imortal, como acontecia na época de Ram, há 130 mil anos. A vida eterna é prazerosa. Todos os imortais que conheci estão desfrutando um ótimo momento. A ciência da vida eterna no corpo físico é a ciência de regozijar-se na vida. Vida abundante é o segredo da vida eterna. Vivacidade pessoal é a fonte da alegria eterna. Eu fundei centros nos Estados Unidos, mosteiros da nova era, com a finalidade de formar pessoas para a vida eterna e transfiguração. Você é bem-vindo para vir aqui meditar sobre Sharkan e Bartholdi. A Inspiration University é um aeroporto cósmico para Babaji, Bartholdi, Jesus e outros imortais. Bartholdi escreveu o Sharkan, que significa 100 versos, quando ele tinha cerca de 300 anos. É a sabedoria da maturidade. Se você meditar profundamente sobre cada verso, este irá transformar e enriquecer a sua vida. Esta tem sido uma obra clássica da literatura na cultura hindu e budista há mais de 1500 anos. Ela tem sido usada na formação oficial dos monges budistas por 1700 anos. É o único livro não budista a ser utilizado na formação dos monges. Bartholdi escreveu outros livros sobre gramática de sânscrito.
epistemologia e sobre a ciência de desenvolver maestria sobre o tempo. Se houver interesse suficiente, eu também irei disponibilizar seus outros livros no mundo ocidental. Se você quiser ajudar este projeto, por favor, me avise. O segredo para a vivacidade, é claro, é o amor de Deus. Pode ser que a morte física não seja o caminho para o céu e para Deus, como se crê popularmente na maioria das religiões. Pode ser fugir da luz. A morte física pode ser uma desculpa e uma fuga da verdadeira religiosidade. No entanto, os imortais ensinam e mostram que a imortalidade física não é o principal objetivo da vida humana. O objetivo é a verdade, simplicidade e amor. Imortalidade física e transfiguração são apenas partes normais da meta suprema. Elas ilustram a verdade. No Chaitanya Babaji, se você meditar e compreender o significado de cada verso, você se elevará do pensamento racional civilizado para o Samadhi, que significa a bem-aventurança do Espírito Eterno. Observe a sua mente se elevar. Durante a minha visita à Índia em 1989, eu tive outra bela experiência de Bhartriji. Antes de ir ao ashram de Bhartriji, encontrei-me com um grande sacerdote chamado Shastriji. Foi Shastriji quem primeiro me falou sobre Bhartriji em 1980 e proporcionou minha primeira visita a Bhartriji em 1981, através da graça de Babaji. Shastri disse que Babaji havia aparecido para ele em um sonho e disse-lhe que eu era Vikram, irmão de Bhartriji. Shastri me deu um livro sobre Vikram e, é claro, eu não consegui dormir até que eu tivesse lido por completo. Embora eu não tenha tido quaisquer memórias de vidas passadas sobre Vikram, isso poderia explicar o meu imenso interesse em Bhartriji. Quando eu leio livros sobre Vikram, eu instantaneamente sinto uma unidade total com eles. Vikram esteve totalmente a serviço de uma maneira que nenhum outro rei que sobre o qual eu já li esteve. Esse tipo de serviço é o fio condutor da minha vida dessa vez. A mensagem de Jesus Cristo, que ele ensinou através do exemplo, é a transfiguração e o evangelho da vida eterna. Embora possa ser necessário desenvolver maestria sobre a morte física, passando por ela, como fez Jesus, talvez nós todos já tenhamos suficiente experiência com a morte. Talvez seja nossa hora de passar para o prêmio do chamado soberano de Deus em Jesus Cristo e nos outros yogas imortais. Vamos realizar a vida eterna real em vez de eterna teórica. O cristianismo ensina que a morte de Jesus foi suficiente. Obviamente, os cristãos não acreditam nisso ainda. Por que não aumentar a sua autoestima e seu amor por Deus e se juntar a este clube real divino? Este pequeno livro de Bhartriji vai acelerar a sua jornada para o reino de Deus. Ao ler os versos de Bhartriji, lembre-se que se trata de poesia. Conforme a poesia segue, seus versos são muito fáceis de entender. Há muita sátira. Lembre-se que Bhartriji já está com 300 anos de idade, mas ainda não é o mestre total que ele veio a ser aos 700. Ele está olhando para trás em sua vida e partilhando sua evolução espiritual. À medida que crescemos rumo à iluminação, a vida se torna mais simples. Os segredos da vida e do universo tornam-se óbvios. Uma das razões devido às quais os grandes imortais não dão discursos é porque nossas mentes confusas se tornam um mistério para eles. Eles não podem mais entender como nós ignoramos o óbvio dia após dia. Deus é tão simples que ninguém repara nele. Todos os grandes poderes divinos são simples e óbvios, uma vez que tenhamos maestria sobre eles. Andar sobre a água fica tão fácil quanto dirigir um carro, quando tivermos aprendido. Mas Bhartriji ainda não está aqui.
Ele está apenas se contorcendo para fora de sua mente racional, como uma serpente sai de sua pele. Ele está apenas movendo acima da limitação para o infinito. Ele compartilha essa luta conosco, e isso a torna mais fácil para nós. Partridge era, há quase 1700 anos, um simples sobrevivente da senilidade. Agora, ele está tão avançado que pode visitá-lo em sua casa, se ele desejar, assim como ele me visitou na Polônia. Se você gostar de receber a orientação de Partridge, você pode trabalhar com o mantra dele. Om Partridge Jai Chur Partridge. Partridge não promete estar com você, como Jesus fez. Ele não é um guru como Jesus. Ele ensina através de exemplo. Se você visitá-lo, ele irá te ensinar tanto, tão rapidamente, que sua mente racional pode levar anos para sobreviver, para absorver. Ele pode ensinar-lhe mais em um dia do que você possa aprender, conseguindo um PhD em 7 anos de estudo em uma universidade. Agora você pode conhecer mais sobre Bartrid através de seus provocantes versos, no capítulo 4 deste livro. Até a próxima.